pode responder por mim aí? Só fazendo um teste, então, antes de iniciar, se alguém puder me responder se está tudo bem com o som, se está todo mundo conseguindo me ouvir bem. Por favor, se alguém puder responder. Muito obrigado. Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa nossa atividade de hoje, da Casa Espírita Luz, Paz e Caridade, nossa atividade pública dessa terça-feira, a nossa palestra doutrinária, cujo tema de hoje é a aliança entre ciência e religião. Vamos iniciar então nossa tarefa com uma prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo e aos Espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando a inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema proposto para a noite de hoje. Que possamos, então, imbuídos de paz e harmonia necessária, estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Assim, pedimos autorização para iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Então, meus amigos, como eu disse antes, o tema proposto para hoje é a aliança entre ciência e religião, tema esse que está inserido lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Esse é o item 8 desse capítulo. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho, onde Kardec começa, então, elucidar a natureza das três revelações. Esse é o primeiro item, o primeiro capítulo do Evangelho, e os primeiros itens são as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, e logo em seguida ele começa a desmistificar um grande equívoco que se estabeleceu na nossa sociedade a partir do período do Iluminismo, que seria então a total separação entre a ciência e a religião. Então, durante muito tempo, a humanidade teve que conviver com um apartamento dessas duas alavancas da inteligência humana, como Kardec define a religião e a ciência. Lá no início da nossa civilização, quando o homem saiu da caverna, ele começou a atribuir às divindades todo e qualquer fato ou acontecimento, desde os mais comezinhos, como uma queda de chuva ou um trovão, até os mais complexos, como a formação do mundo, à vontade dos deuses.
tudo então era vontade dos deuses. Então se caía um raio, a vontade de Deus, talvez a gente tivesse feito alguma atividade que tenha deixado um Deus brabo, então ele lança um raio contra a civilização. As intempéries, todas elas, calor, frio, tudo que assola o homem, desde sempre seria um castigo pelo nosso mau comportamento, ou pela desobediência da vontade de um Deus, ou de deuses vingativos de acordo com a crença de cada povo. A gente sabe que desde o início da humanidade, a ciência da existência de um ser superior sempre existiu dentro das consciências humanas. Então lá, naquela época, se uma colheita era perdida, igualmente a gente atribuía isso a uma ira divina. Uma caça mal sucedida era resultado de comportamentos indevidos. Não me comportei bem durante a semana. Quando eu fui fazer a caça que era necessária para alimentar a minha família lá na selva, se eu não tivesse me comportado bem, essa caça não seria produtiva. Igualmente, as doenças também eram todas atribuídas a castigo divino. A peste negra seria então o resultado de todas as heresias que nós cometíamos e que a igreja nos colocava como sendo responsáveis por essa peste. Então, dessa forma, tudo de mal que nos atingia era obra da insatisfação de Deus. Essa visão basicamente vigeu até o período do Renascimento, lá pelo século XV, que encerrou então o período medieval e iniciou a Era Moderna. Nesse período do Renascimento, que surgiu logo após ali o fim da peste negra, que seria o renascimento da humanidade, com o florescimento de novas filosofias, novas doutrinas, o início de uma ciência mais evoluída, colocou o homem no centro das observações. Então o homem passou a ser o centro do mundo, uma visão antropocentrista, onde o homem era o centro do mundo e o universo também fica tudo submetido a essa colocação do homem. Então a Terra era o centro do mundo e o homem era o centro da Terra, ou seja, tudo girava em torno do homem. Mais adiante, inicia-se então um pouco do individualismo e da racionalidade. Essas teorias que passaram a nos submeter toda aquela anterior situação para essa nova agora, onde o individualismo e a racionalidade explicariam todas as situações. Mais adiante, um pouco mais, 2 séculos, 3 séculos depois, lá por volta do século XVIII, vieram então os pensadores iluministas, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, que eram grandes críticos da Igreja Católica e defendiam a prevalência da razão e da ciência em detrimento de qualquer tipo de fé e do misticismo religioso bastante em voga ainda naquela época. Surgem então para difundir as suas ideias e acabam fomentando as revoluções francesas, depois as demais revoluções, como a industrial, a Revolução Russa, enfim, todas essas revoluções são baseadas basicamente no pensamento desses grandes filósofos do século XVIII. Bom, e apesar desses movimentos terem sido de fundamental importância para a evolução do conhecimento humano, porque traziam no seu bojo muitas questões sociais importantes e também fomentaram muitas questões científicas e tecnológicas que até hoje nós nos utilizamos para o nosso desenvolvimento. Trouxeram grandes conquistas científicas e sociais e culminou, infelizmente, por fomentar uma cisão ainda maior entre a ciência e a religião. Então, tudo a partir desse momento, o que antes era atribuído à vontade dos deuses, exclusivamente à vontade divina, agora ele passa a ser fruto de escrutínio muito detido pela ciência. A partir desse momento, o homem avoca para si a obrigação de explicar tudo, então, pela regra da ciência. Deixa-se, então, todas as questões religiosas e morais filosóficas de lado e tudo passa a ser explicado única e exclusivamente pela ciência. Todo conhecimento deveria, então, passar pelo crivo da ciência. Deixa-se de lado toda e qualquer influência religiosa que a gente deveria compartilhar com esses ensinamentos. Surge, nessa época, o método científico, elaborado e eternizado por Descartes,
na sua obra O Discurso do Método, onde o filósofo esse estabelece as bases para a explicação dos fenômenos da natureza. Então, nessa obra, a gente tem ali os fundamentos para que esses fenômenos, que anteriormente eram atribuídos às divindades, tenham uma explicação através de um método científico. Nesse momento surge esse grande abismo. De um lado, a religião tradicional, que a Deus atribui todos os acontecimentos. De outro, a ciência, que tenta explicar todos os fatos sob o ponto de vista exclusivamente humano. Ou seja, todos os acontecimentos que nós temos na Terra, na nossa vida, teriam uma visão humana que seria, a partir dela, explicado para nós. Pois bem, o que nos diz Kardec? Nos ensina Kardec que a ciência nos revela as leis do mundo material, enquanto que a religião nos apresenta as leis do mundo moral. Existe, então, uma diferença entre essas duas alavancas da inteligência humana e ressalta que não pode haver uma contradição entre elas, pois ambas provêm de Deus. Se nós temos, de um lado, a ciência e do outro a religião, nós temos que concordar que uma não pode colidir com a outra nos seus ensinamentos, pois se houver essa colisão, uma negando a outra completamente, nós vamos chegar à conclusão de que ou uma não serve para explicar determinado fundamento, ou outra também não serve para explicar determinado fundamento, e se uma nega completamente a outra, não se chega a nenhuma conclusão sobre determinados assuntos. Kardec ensina, então, que a incompatibilidade entre a religião e a ciência, ela deve-se a defeitos de observação de uma ou de outra. A visão da religião sobre a ciência contém determinados equívocos, assim como a visão da ciência sobre a religião contém também determinados equívocos. Daí essa incompatibilidade aparente entre essas duas naturezas de inteligência, que a partir dessa cisão seria a causa da incredulidade de muitos, fomentando a existência de muitos céticos, e também a causa de muitas das intolerâncias religiosas, pois muitas religiões, quase todas, avocam para si a condição de explicar todo o fundamento religioso. Então, cada religião, a partir dela, tem as suas verdades definitivas e não aceita nenhuma outra conhecimento que tenha partido de uma outra linha religiosa filosófica. Existe, então, essa intolerância religiosa e a incredulidade fomentada por essas deficiências na explicação dessas situações. Então, o Espiritismo vem para preencher justamente essa lacuna entre a ciência e a religião. Vem demonstrar que esses dois eixos não são antagônicos, eles necessariamente não precisam colidir, mas são complementares. Nas palavras de Kardec, nesse item do Evangelho, ele diz claramente: a fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Bom, todo esse desenvolvimento, então, dessa condição para que haja essa, finalmente, conexão entre religião e ciência é fruto do trabalho dos espíritos ao longo do tempo em conjunto com os homens. Não haveria possibilidade lá no início da civilização de colocar essas duas forças da inteligência lado a lado, porque o homem primitivo ainda não conseguia, não detinha conhecimentos necessários para entender de uma forma racional aqueles acontecimentos. Isso só foi adquirido ao longo do tempo, nesse trabalho que Kardec diz dos espíritos conjuntamente com os homens. Esse trabalho vai nos proporcionar uma grande revolução de ordem moral, porque a partir do momento em que conseguimos unificar essas duas linhas de religião e ciência, e que estão em pleno curso, tal conjugação de fatores, isso vai nos levar finalmente, pela lei do progresso, ao período de regeneração que estamos já vivenciando. Bem, esse entendimento é a base do conceito da fé raciocinada.
A fé raciocinada, proposta pelo Espiritismo, ela nos dá a certeza de que nós não estamos dando um salto no escuro, tampouco fazendo as coisas automaticamente. A doutrina espírita vem pelos seus conhecimentos e pelo que vem nos demonstrando ao longo desses ensinamentos que nós vemos recebendo dos espíritos, que toda a atividade humana ela tem uma consequência, ela é derivada de uma situação anterior e tudo que fazemos vai nos proporcionar lá adiante determinada situação. Então, a nossa vida ela não é, como diz o nosso entendimento aqui, automática. A gente não está aqui vivendo apenas para que passemos os dias um após o outro sem nenhuma consequência. Nós estamos começando a entender e aplicar esses ensinamentos trazidos pela espiritualidade de forma consciente e voluntária, baseando a nossa análise na crítica da verdade. Ou seja, nós temos que fazer uma análise crítica daquela situação que nós estamos vivenciando. E isso é submeter a nossa fé e a nossa doutrina à crítica da verdade. Como ensina Kardec, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, se nós temos uma fé que é vacilante ao longo do tempo, essa fé não é inabalável. Essa fé é abalável, não é inabalável. Porque se nós não temos condições de argumentar com os nossos conhecimentos o sentido da nossa fé, nós não temos como justificar o porquê de acreditar em determinadas coisas. Nós temos que ter a certeza naquilo que cremos. E essa certeza ela é trazida justamente pelo conhecimento que nós vamos agregando e pela fé. Vivemos, então, nesse período, o período da aliança entre a ciência e a religião. Ambos esses conhecimentos caminhando no sentido de produzir essa revolução moral que antes eu referi e que irá nos encaminhar para o período da regeneração. Está ficando para trás, então, a época em que vivíamos sobre a égide de misticismos, dogmas religiosos e imposições clericais. Tudo isso está, felizmente, ficando para trás. O momento exige uma compreensão lógica dos fundamentos da nossa religião, da nossa espiritualidade, e essa compreensão nos é dada pelos ensinamentos que nós recebemos pelos benfeitores espirituais, que a cada dia afastam um pouco mais do véu da nossa ignorância. E essa ignorância ela vai ficando de lado de acordo com as nossas consequências, com as nossas conquistas morais e intelectuais. Tudo isso, então, é um trabalho de cada um. Essas conquistas morais e intelectuais que vão nos afastar da ignorância, elas são individuais, é um trabalho de cada um que nós temos que, cada dia, exercitar para conquistar. Então, não nos cabe mais aceitar preceitos religiosos já amplamente superados e que não encontram respaldo nenhum em nenhum campo do conhecimento humano. Nós estamos ainda convivendo com criaturas que são devotas de determinadas religiões que não nos cabe aqui refutar, mas que vivem ainda sobre preceitos religiosos que não encontram mais respaldo em nenhum campo do conhecimento humano. A ciência já, por demais, demonstrou que essas situações não se sustentam, e a gente tem que, a partir dos nossos conhecimentos, vivenciar dessa forma, sobre a égide da ciência, toda a nossa fé e o nosso conhecimento. Bom, conceitos como que diz a Terra ser o centro do universo, da criação do mundo em 7 dias, como está lá colocado na Bíblia, eles não são mais aceitos. A ciência já tratou de afastar isso há muito tempo. Essas hipóteses estão demonstradas cientificamente que não se sustentam. Isso já está completamente demonstrado. As pessoas, hoje em dia, buscam respostas para as suas dificuldades e das suas imperfeições e mazelas, querendo uma resposta mais concreta. E o papel da religião é fornecer reconforto, mas ela também tem o dever de esclarecer.
E de posse de todo esse cabedal de informações que já nos foram trazidos pela espiritualidade, desde lá das obras básicas, das obras espíritas que a gente vem recebendo desde lá do início da codificação, e as quais são invariavelmente confirmadas pela ciência. Muitas delas ainda não foram confirmadas pela ciência porque a ciência ainda não alcançou esses conhecimentos que nos foram trazidos. A partir dessas informações, então, nós devemos esclarecer todos aqueles que a nós chegam buscando um acalento, sedento de explicações para as suas dificuldades. As pessoas querem saber o porquê das suas dificuldades, por que estão enfrentando aquelas situações. Daí a importância, então, dessa aliança da ciência e da religião. Porque de nada adianta estarmos de posse dessas informações se não vamos utilizar elas para bem servir. Tais conhecimentos, eles nos são passados pela espiritualidade para que possamos atender o próximo e conjuntamente fortalecer a obra divina. Esses conhecimentos, eles não são para ficar enclausurados dentro de mim. Eu tenho que compartilhar isso com o próximo. A fé raciocinada, então, proposta por Kardec, que cumpre aqui mais uma vez deixar claro, desde o início dos seus estudos dos fenômenos espíritas, sempre submeteu todos os dados do seu estudo a um método científico para a apuração da verdade daqueles fatos, impõe uma análise crítica sobre os preceitos em que se baseia, né? Essa explicação tem que ser lógica, né? A gente tem que encontrar um fundamento lógico nessas explicações. E a doutrina espírita e os preceitos espíritas, eles vêm nos explicar de forma lógica, por exemplo, todos os preceitos em que se baseiam as religiões. A existência de Deus nos explica de uma forma lógica a reencarnação, a sua necessidade, seu objetivo, suas consequências. Ela explica de forma lógica a existência do espírito e de um mundo espiritual. Explica ainda de forma lógica e científica o intercâmbio desse mundo espiritual com o nosso plano, as suas intervenções no plano material, as intervenções do plano material no plano espiritual. Todas essas explicações lógicas e científicas a gente tem dentro do estudo da doutrina espírita. Então, de posse desses e de outros conceitos que a doutrina vem nos trazer, nós temos então uma explicação mais apropriada da causa das nossas aflições. Esses conhecimentos então nos fornecem, a partir desses minudentes estudos, todos baseados, mais uma vez, não custa colocar, em preceitos científicos, uma explicação lógica para a condição humana. Por que estamos nessa situação? A doutrina espírita, ela busca explicar isso e não se furta de explicar. Basta querer entender dentro dos preceitos da doutrina espírita, nós sempre vamos alcançar uma explicação para a condição em que estamos inseridos. Então, esses conhecimentos nos permitem reconhecer as nossas imperfeições, nossos desvios morais, aonde nós estamos desobedecendo a lei. E a partir dessas situações, quando nós conhecemos quais são os nossos desvios e aonde que nós estamos infringindo a lei, nós temos a condição de promover os ajustes necessários para a nossa evolução. Então nós estamos de posse de um manual, e esse manual é perfeito, ele nos permite nos aproximar de Deus. Nós temos um livrinho, vários livrinhos, que vão nos condicionar a essa aproximação com Deus. Esses ensinamentos do Cristo vêm então reeditados numa linguagem atual e perfeitamente compreensível a todos. Esse conhecimento espírita e que condiz com a aliança da religião e da ciência vem recebendo a cada dia que passa mais e mais a chancela da ciência. Então, essa aliança proposta e esmiuçada por Kardec
vem para desmistificar conceitos e dogmas ultrapassados de ambos os campos. Demonstra basicamente que esses campos se completam, une esses dois campos da inteligência no intuito de esclarecer o homem acerca das suas necessidades de renovação. São as leis divinas finalmente começando a ser entendidas pelo homem em toda a sua extensão. É a ciência a serviço da explicação e da aplicação da consequência da lei divina. Estamos começando, então, nesse ponto da nossa existência, a entender o mecanismo da lei divina. Agora, não mais à luz de dogmas e misticismo, mas sim à luz da ciência, conjugada com os ensinamentos morais já consagrados pela religião e pela filosofia anteriormente. A doutrina espírita nos traz esse modelo, o modelo da conjugação da ciência e da religião para a melhor compreensão das nossas vicissitudes, dos nossos equívocos no dia a dia. Então, por consequência, ela nos traz respostas lógicas, dotadas de razão para as circunstâncias que afetam a nossa vida, os nossos familiares e dos nossos amigos. E de posse desses ensinamentos, nos possibilita melhor compreender nossas dificuldades. Tudo isso com uma visão mais clara e lógica. Essa visão mais clara e lógica das nossas dificuldades nos permite entender o porquê dessa situação que estamos vivendo. E entendendo os motivos, estamos menos suscetíveis ao sentimento de vitimismo, naquela situação de não compreender por que eu estou passando por tal situação, e me deixa mais propenso a ter resignação, o que vai facilitar a resolução desses problemas em que estou inserido. Então, a aliança entre a ciência e a religião é o caminho para que possamos exercer os postulados da doutrina espírita, que é esclarecer e consolar. Esclarecimento e consolo com a lógica derivada da fé raciocinada. Tudo isso despido de dogma e misticismo tão presentes nos preceitos da religião e da igreja tradicional. Então, é chegada a hora em que a religião e a ciência não mais repelem, elas se completam e trazem para nós os preceitos necessários à regeneração, que é o fruto da revolução de índole moral que se avizinha. Então, estamos chegando num ponto em que vamos sepultar esses conceitos de milagre, de sobrenatural e todos os dogmas dela, decorrentes desses conceitos. Fatores esses que por séculos afastaram pessoas mais céticas e que ousavam discordar desses preceitos religiosos mais tradicionais, baseados principalmente nesses conceitos de milagre, de sobrenatural, que sempre envolveu essas questões religiosas. O Espiritismo vem desnudar essas questões, vem esclarecer, clarear para nós o que realmente acontece por trás desses fenômenos que são caracterizados como os milagres, né? Não há milagres. Isso, para aquele que vem estudar, mas o Espiritismo vai chegar a essa conclusão em determinados pontos. Isso está bem colocado na obra de Kardec. Não há sobrenatural. Tudo obedece a uma lei divina, a leis naturais que regem o universo e o planeta Terra. Então, quando nós não conhecemos determinada lei natural ou lei divina, nós atribuímos isso ao sobrenatural ou ao milagre. A partir do momento em que nós entendemos a natureza desses fenômenos, tudo fica mais claro e a gente deixa esse misticismo de lado. Para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esse tema de milagres e sobrenatural, eu vou deixar sugerido aqui a leitura dos capítulos 13, 14 e 15 da Gênese,
onde Kardec faz lá um passo a passo bem didático e nos explica de fato o que são esses milagres e esses fenômenos sobrenaturais. Ali ele faz toda uma explicação lógica e científica desses fenômenos que por séculos não havíamos alcançado discernimento suficiente para entender. E que com o advento da doutrina espírita, os espíritos nos esclareceram, ficou mais claro, e Kardec vai deixar isso ainda mais explicado esmiuçadamente nesses capítulos 13 a 15 da Gênese. O capítulo 15, por exemplo, ele traz um rol de milagres que Jesus teria operado na sua passagem aqui entre nós e explica um a um deles. Entre esses milagres, entre aspas, mais conhecidos, nós temos ali as supostas ressurreições, Jesus caminhando sobre as águas, a aparição de Jesus após a morte, o desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte, e entre outros diversos fenômenos que até bem pouco tempo atribuímos como milagre. Kardec disseca todos esses eventos, coloca luz sobre séculos de misticismo para nos demonstrar que todos esses eventos são apenas atos decorrentes da manipulação de fluidos praticados por esse que foi o ser mais evoluído que já pisou nessa terra. Então, Jesus era um ser tão evoluído que detinha todo o conhecimento de manipulação de fluidos, e aqueles atos que ele praticou à luz, à vista, ao entendimento daqueles seres que presenciaram, nada mais não poderia ser tido como outra situação que não um milagre, porque eles não conheciam a explicação daqueles fenômenos. Hoje em dia nós já detemos o conhecimento desses fenômenos, como eles se operam, como funcionam e o que está por trás dele. Enfim, mas não adianta de nada nós determos todo esse conhecimento, todas essas explicações, se nós não colocarmos à frente de toda essa situação, ou de todos os nossos atos, o principal fundamento da nossa fé, que é o devotamento total ao nosso Criador e a caridade para com o próximo. De nada vai adiantar a gente compreender toda essa ciência por detrás dos fenômenos, por detrás da nossa doutrina, de tudo que está envolvido no processo, sem que coloquemos em prática os objetivos da doutrina espírita, que é o de consolar e esclarecer. Consolar o próximo, utilizando o nosso mais profundo sentimento de amor. E esclarecer, tentando colocar para o irmão que nos procura todo aquele conhecimento que eu me esforcei para obter e que uma vez eu de posse dele, tenho obrigação de compartilhar com aquele que busca. Só assim, então, estarei exercendo os preceitos da doutrina espírita e me aproximando de Deus. Tá? E essa, então, era a nossa mensagem para a noite de hoje. Espero que tenha ficado um pouco claro aquilo que a gente tentou hoje refletir sobre essa questão da ciência e da religião. Esperando que tenhamos todos uma boa semana, com muitas bênçãos da espiritualidade superior de Jesus Cristo. Vamos então fazer um encerramento com uma prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que ainda por enquanto nessa forma remota, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre tem a palavra certa para o momento certo. Que possamos, de posse desses ensinamentos hoje refletidos, introjetar nos nossos comportamentos toda a sabedoria divina emanada pelo Mestre. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes, agradecemos aos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e pedimos licença para encerrar a atividade dessa noite. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Muito boa noite a todos.